Oi galera, tudo bom? Bom, deixando bem claro, esse vídeo não é uma aula. Esse vídeo é um comentário, é uma resenha como qualquer outro aqui do canal, tá bom? Vou tentar dar as minhas opiniões pessoais sobre o livro, falar um pouquinho dele pra vocês, mas sem ter o intuito de entrar numa dinâmica de uma aula, e é por isso que eu acho que esse vídeo que eu tô fazendo vai ser o mais difícil de todos que eu já fiz até agora, porque eu vou ter que me controlar pra não sair tagarelando demais. Então, antes de eu começar a falar dele, eu queria só mostrar e falar de uma errata do vídeo de apresentação, porque eu esqueci de mostrar o Elisvelio Prisioneiro. Eu já corrigi no box de informações, mas eu esqueci de falar dele no vídeo, esqueci completamente. Agora eu adquiri o livrinho, comprei pela estante virtual, tá? Tá chuchuzinho, tá novíssimo o livro, e vou falar dele também nos vídeos, tá bom? Esse vídeo então é sobre o Tio, do Alencar, e eu amei essa edição. Essa edição da Atelier tá esplendorosa, eu gosto muito dessa editora para falar dos nossos grandes clássicos, porque ela veio com um texto de apresentação de quase 50 páginas, que faz umas críticas muito legais à construção do livro. Então, para os vestibulandos, é muito bacana, depois de ler o livro, né, voltar para essa crítica aqui. Eu digo depois porque ele dá muitos spoilers, tá? E, começando por aí, a história do Tio não é nem um pouco legal você ter spoilers sobre ela, porque esse livro é dentro do romantismo, porém, ele tem uma narrativa de mistério. Apesar de ter toda aquela questão melodramática, típica do romantismo, o exagero sentimental, as descrições da natureza, que são bastante pesadas, esse livro aqui tem uma estrutura de livro de mistério. Então, ele vai contar a história de uma gama bem grande de personagens, que já é o primeiro obstáculo do livro, tá? Porque aparecem muitas personagens e em pouco tempo da história, tá? Então, ele vai contar a história de um núcleo de pessoas que moram no interior de Santa Bárbara. Então, Santa Bárbara do Oeste, perto da região de Campinas, Piracicaba, tá? Então, interiorzão de São Paulo, não é tão longe daqui. Essa região, ela vai ser dividida no livro em dois espaços. Um espaço para a camada de classe alta, os donos da fazenda de Palmas, onde se passa a história, e os arredores da fazenda, onde mora a população pobre, e a outra parte dos personagens do livro. A nossa personagem principal, a nossa protagonista, que é a Berta, ela transita entre esses dois espaços, né? E a gente vai vendo que esse já é uma das problematizações do livro, porque a gente não sabe exatamente de qual desses dois espaços ela vem, por qual dos espaços ela vai ficar, porque ela fica transitando entre um e outro, e ela não faz diferenciação alguma da classe social das pessoas, porque ela é uma personagem martirizada, ela é uma personagem idealizada, e ela trata as pessoas e os animais e a natureza com um extremo respeito, uma extrema dedicação, porque ela é uma personagem típica do romantismo, nossa típica heroína romântica, né? Bom, quando a gente chega na metade do livro, aí as coisas ficam muito mais tranquilas, porque a gente vai ter um flashback. Então a gente tem um corte na narrativa e o nosso narrador volta 20 anos na história. Nós voltamos para 1826 e a gente começa a entender que todos os problemas que estão se passando com as personagens que até então foram apresentadas, que são jovens, a gente entende que os problemas que elas estão vivenciando não é nada de culpa delas. Os problemas começaram 20 anos antes, na geração anterior, a dos pais delas. E a gente vai ter que compreender como que essas relações se formaram e todos os problemas. E o Alencar ele não tem pena, sabe, de criar um enredo bastante confuso. Então tem história de vingança, e vai ter assassinato, e vai ter uma história de amor, e vai ter violência, e tem sangue, e tem um monte de coisa que aconteceu no passado que você fala, sério que essa personagem fez isso? E você não imaginava que hoje, 20 anos depois, ela tivesse feito aquilo pro bem ou para o mal. E aí depois desse flashback você tem aquela impressão do por isso que isso estava acontecendo? A primeira vez que eu li esse livro, esse meu foi tão grande, tão duradouro, que, nossa, clareou a vida, sabe? Então esse livro aqui é um que eu aconselho a ser lido mais de uma vez, tá? Porque tudo faz muito mais sentido depois que você entende. Aí a primeira parte, ela vai muito mais tranquila. E a primeira parte realmente é a pior do livro, tá? Depois que o flashback é contado e a gente volta para 1846 e
todas as narrativas confluíram para um único momento, que é uma festa de São João. Tudo vai acontecer nessa festa e em poucos dias pós essa festa. E aí, nossa, é caótico e a narrativa começa a se acelerar. E agora que a gente já conhece os personagens, não tem mais porque o Alencar fica fazendo capítulos de apresentação e de lenga-lenga. Em certos momentos eu considerei muita lenga-lenga. Mas eu entendo o motivo dele. Mas as coisas começam realmente a andar e a gente entra no enredo. E aí, bom, a segunda metade é bem mais tranquila e a gente vai ver os desvendamentos dos mistérios. E é muito, muito bacana. E ele tira essa parte de lenga-lenga para entrar com as características costumeiras daquele local. Então a gente entra realmente no que caracteriza esse livro como um romance regionalista. A gente vai um romance de costumes também, porque ele vai contar bastante como era a festa de São João. Então uma festa típica do interior do Brasil, uma festa religiosa, como que as pessoas se vestiam, qual era a música que tocava, o que se comia, quais são as brincadeiras e as danças. E ao mesmo tempo que a gente vê a população livre, branca, fazendo isso, a gente vê como os negros comemoram essa festa. Depois a gente tem mais uma festa em que os negros rememoram o seu passado na África e os impérios que eles tiveram lá, e a gente assiste essa festa também. Então ele começa a contar coisas mais do cotidiano, e ele gasta bastante tempo nisso, e é muito legal ver como que era a nossa tradição, a nossa população. E esse aqui está num romance nacionalista, regionalista, porque parece que essa sociedade é mais intocada pela Europa do que seria o nosso litoral. Então ela seria mais pura, mais tipicamente brasileira. Então tem um quesito de exaltar, né, essa condição, esse ponto de vista. Há no livro algumas críticas. O Alencar, apesar de ele ser um romântico, ele não fecha os olhos para tudo nesse livro. A gente tem uma discussão sobre o escravismo, tá? Eu não sei se seria realmente uma crítica, mas ele mostra como a sociedade daquela época entendia a escravidão e ela estava ainda em vigor, então era uma coisa que tinha cara de ser normal, mas a gente já vê os escravos, né, tentando se rebelar contra esse nosso senhor. A gente tem uma presença muito forte da religiosidade nesse livro, por conta das personagens. A gente tem críticas às pressões sociais em que pessoas de classe alta só podem se casar com classe alta e como a classe baixa é abandonada e a classe alta se fecha e tem inúmeros preconceitos, não apenas com falta de dinheiro, mas com a falta de cultura e com a deficiência, por exemplo. Então ele vai expondo vários problemas sociais nesse livro, mas de uma maneira até que bastante tranquila, tá? Não é como Machado de Assis, que é escancarado, que ele ri da nossa cara. Esse livro aqui é bem mais sossegado. Mas ele é uma obra-prima, eu gosto muito desse livro, acho que eu ainda prefiro Iracema, mas eu acho que esse aqui passou na frente do Guarani, eu gostei bastante dele, principalmente agora, acho que foi a terceira vez que eu li o livro, tudo vai muito mais fácil, tudo muito mais tranquilo, né? E eu acho difícil sim ler Alencar, mas eu acho que é necessário, tanto que nós da literatura dizemos que existe uma literatura antes e uma leitura pós-Alencar. Ele é o nosso divisor de águas aqui no Brasil. O Machado vai também criar uma nova divisão, mas acho que o Alencar foi o primeiro grande escritor, romancista, né? Tanto que o romance foi criado só nessa época mesmo. Então, minhas impressões do livro. Livro incrível, mas não é fácil de ser lido. Mas a história de mistério é sensacional. Isso aqui, gente, eu não entendi por que esse livro ainda não virou novela da Globo. Sério, porque ele tem tudo para ser uma novela. Tudo. Personagens bonitas e contraditórias. Então o maniqueísmo aqui ele é meio complicado, tá? Para falar de maniqueísmo nesse livro, gente. Cuidado para você que está estudando romantismo. Ele tem personagens contraditórias, ele tem o oposto do rico e o do pobre, como as novelas da Globo adoram fazer, né? Tem muito mistério, tem sangue, tem assassinato, tem traição, nossa, tem de tudo. E vale muito a pena. E seria aquela novelinha assim das 6, sabe? Da Globo. Sinto que isso aqui podia virar novela, fica a dica, tá? Bom, pra você que tá prestando vestibular, minhas dicas, faça listinha de personagens. Olha muito as impressões, como a natureza evolui e como ela representa os sentimentos ou até influencia no sentimento das personagens. Fica atento às críticas. A linguagem desse livro aqui também é bastante importante. Olha para o maniqueísmo e foca nas personagens que fogem do maniqueísmo, como João Fera, por exemplo, como Luiz Galvão,
como a própria Berta. Ficar de olho nelas é bastante importante, tá? Importante da onde vem o nome do livro. Então, o tio é um apelido que a Berta recebe, dado por um menino que aparenta ter algum transtorno, algum problema mental, acho que nem tanto físico. Ele tem dificuldades para aprender, tem algumas dificuldades motoras também, dificuldades na fala, e por isso ele é rechaçado e humilhado por todos, menos pela protagonista, óbvio que é a nossa heroína. Acho que também é legal pensar no tempo da história, como esse tempo ele não é cronológico, como ele é simultâneo. A questão da finalização dos capítulos por ser o folhetim, isso também é bastante legal de dar uma sacada, pesquisar sobre isso, eu acho importante. Bom, gente, acho que eu já me estendi até demais, tá? Amo o tio, muito bom revê-lo, mas agora acho que eu preciso ficar um tempo longe, porque eu tô meio saturada de Alencar por um tempo. Esse livro aqui, como ele não é fácil, para você que tem dificuldade de ler os clássicos e gostaria de ler esse aqui, eu aconselho a ter esse livro como um estudo, não como um livro de prazer. Pelo menos na primeira leitura e a primeira parte do livro é difícil sentir realmente um prazer. Então, estipula quantas horas você vai ler por dia e amém. Né? Para você que está prestando vestibular, isso funciona, tá? Estipular como se fosse um estudo mesmo, como se você fosse dedicar tantas horas para estudar física, para estudar geografia. Bota lá, né, a poupança na cadeira e estuda. E lê com muita atenção e não pule trechos descritivos porque parece que eles são longos demais, porque eles são importantes para o avanço da história, tá, gente? Mas, se você está lendo por amor, ai, que delícia que é esse livro. Adoro o tio, tá? Então é isso, gente. Então, beijinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo do projeto Leituras Obrigatórias de 2016. E eu volto dentro em breve com o próximo livro, que eu acredito que seja o Memórias de um Sargento de Milícias. Então tá bom, gente. Beijo, até o próximo vídeo.